Vamos lá então fazer mais uma sessãozinha de resposta do Anki. Começar aqui a abrir o Pomodoro, fazer 25 minutos ou um pouco mais, talvez, dependendo da pergunta que eu tiver. Estudar agora. Primeiro aí, descreva as estruturas sinalizadas aqui na orelha, né? Então no 3 eu tenho o meato acústico, né? A abertura do meato acústico. No 1 eu tenho o trago. No 2 aqui eu tenho o lóbulo da orelha. Aqui é a antihélice ou antélice e o 5 é a hélice. Né? Abertura do meato acústico, antélice, hélice. Massa umbilical palpável em paciente com câncer abdominal ou pélvico se chama aquele nódulo de Maria José, nódulo da Santa, né? Se for de marcar X eu acerto. Eu não vou ter que citar isso para ninguém em momento nenhum, mas eu sei que essa é uma possibilidade, né? Surgiu um nódulo que faz inflamação ganglionar e que começa a se expressar na região da cicatriz umbilical. Sister Mary Joseph, Irmã Maria José, nódulo da Irmã Maria José. Osteoporose, osteonecrose, úlcera péptica, pancreatite, candidíase, infecção, distúrbio hidroeletrolítico, aterosclerose acelerada, diabetes mellitus, hiperglicemia, dislipidemia, inibição do eixo hipotálamo hipofisário, hipotálamo hipoadeno hipofisário, né? Catarata, aqui está escrito errado, glaucoma, psicose, distúrbio de humor, biopatia. As condições acima estão relacionadas diretamente com o uso prolongado, sobretudo prolongado, de glicocorticoide, né? Aí tem reações aqui que não estão relacionadas ao uso prolongado, são reações que estão relacionadas ao uso imediato, né? Relações mais imediatas, né? E não do uso prolongado, então do uso agudo, acho que eu posso dizer algo nesse sentido, mas é o uso de glicocorticoide. Diagnóstico, epidemiologia e principal agente infeccioso na imagem abaixo, né? Então aqui é uma tomografia, eu consigo ver o pâncreas aqui, o pâncreas está bem desenhado, dá certa impressão de que eu tenho ar aqui, mas talvez seja o corte, né? Seria maravilhoso que eu tivesse essa imagem sendo movimentada para cima e para baixo aqui no plano axial, mas o que chama mais atenção e que as setas estão apontando para é a vesícula, né? Então eu tenho a vesícula biliar bem distendida mesmo, e eu tenho ar na vesícula, né? Então aqui eu consigo ver essa região mais hipodensa da imagem, está representando para mim ar na vesícula. Eu sei que ela está distendida, então eu tenho o processo inflamatório. Então isso é uma colecistite enfisematosa aguda. A epidemiologia aqui vai acontecer nos pacientes que, de maneira geral, têm o sistema de defesa um pouco debilitado, né? Estou pensando no paciente DM de longa data, estou pensando no paciente idoso, e pensando talvez no paciente também com alguma afetação que diminua aí as defesas do sistema imunológico dele, como HIV. Tudo bem que num paciente que eu tiver essa condição aqui, se o paciente for HIV e eu tiver essa condição, ele já morreu de uma outra coisa, né? Tenho que sempre racionalizar isso. Ele vai morrer de uma condição muito mais simples e seria tratável. E o principal agente infeccioso aqui é o Clostridium, né? O Clostridium é que induz aqui essa emissão de gases aqui e faz com que eu encontre ar dentro da vesícula. Né? Então, paciente idoso, DM, colecistite aguda, enfisematose aguda tanto faz, e o Clostridium, principal agente. Impressão diagnóstica e foco, não dá para ouvir aí no vídeo, né? Vou até pôr aqui, mas não dá para ouvir mesmo. Não tá dando para ouvir nem daqui, porque o notebook que está reproduzindo. A ausculta normal, né? A ausculta normal. B1 e B2, esqueci de mencionar aqui o foco, mas a ausculta normal. Dá pra ouvir mitral bem mais alto e agora tá dando pra ouvir no vídeo, talvez. Tá, agora tá. A ausculta normal. E aqui dá pra ver, né, a apresentação aqui gráfica do que tá acontecendo. Então S1 aqui representado pelo feixe das AV, S2 pelo feixe da aórtica pulmonar, ausculta normal. Duas principais funções do segundo neuromotor, uma é a atrofia muscular, né, o trofismo muscular, estabelecer o tônus, né, então se eu não tiver função do segundo neuromotor, eu vou ter hipotonia,
E a outra é o comando, né, para ação, para realizar o movimento, né? É levar o estímulo até a junção neuromuscular para realizar o movimento, né? Leva impulso para a contração muscular, o que vai induzir o movimento desse músculo e tem efeito trófico muscular. Um sopro que acontece ao início da diástole é um sopro protodiastólico que sugere, né, protodiastólico, então é no início do enchimento, né? No início do momento em que deveria cair sangue dentro do ventrículo ou através das aurículas. E se nesse momento eu tiver um sopro, sobretudo no início, provavelmente está descendo sangue ou da AP ou da aórtica, né? Para dizer a condição mais comum, eu provavelmente vou dizer que é insuficiência aórtica, mas pode ser insuficiência pulmonar também. Insuficiência aórtica e pulmonar, protodiastólico. Tal coisa é a solução de escolha para reidratação endovenosa de paciente com diarreia importante. Diarreia importante. Ringer lactato, né? Porque o paciente que tem diarreia importante, ele acaba elevando os níveis de ácido e aí usando o Ringer lactato eu consigo taponar. Ringer lactato, o paciente tende a estar em acidose e o lactato é convertido no fígado em bicarbonato e ajuda a corrigir o distúrbio eletrolítico aí. E aí, se eu fizer soro normal, né? Solução fisiológica, eu vou ter um pequeno excesso de cloreto. Então, ter essa coisa em mente aqui, não só para usar na ideia de paciente com diarreia, mas para usar na ideia de paciente que precisa de infusão de fluido como um todo. Casos de hemorragia digestiva alta que se manifesta como enterorragia, hematoquesia, né? Então, na HDA, eu não estou esperando a enterorragia, eu estou esperando esse sangue já oxidado, né? Um sangue que faz tempo que está no trato gastrointestinal, mas tem alguns casos em que pode acontecer, e é exatamente isso que a pergunta está querendo que eu saiba. E quais vão ser os casos, né? Então, se eu tiver um sangramento intenso demais, ele vai acabar por correr o trato gastrointestinal muito rapidamente e eu posso ter essa manifestação de hematoquesia, né? Que é sangue com estrias de fezes viva. E outro caso também é se o paciente tiver um trânsito intestinal muito, muito veloz, né? Então, a quantidade de sangue que tá sendo perdida ali no trato gastrointestinal é até que normal, só que ele tem um trânsito intestinal muito veloz, muito alto. Trânsito acelerado, sangramento massivo. Os antibióticos podem ser concentração dependente ou tempo dependente, né? E essas ideias aqui são interessantes. Então, no caso de concentração dependente, eu estou pensando no conceito de dose de ataque. Estou tentando fazer uma dose de ataque para ou fazer êxtase bacteriana ou fazer lise bacteriana, mas dose de ataque. E aqui no caso de tempo dependente, quer dizer que está relacionado com os casos em que as bactérias não responderiam a uma dose de ataque, por exemplo. Então eu mantenho alta concentração, ou alta, ou desejável, né? Ou efetivo nível de antibiótico na circulação. E exemplos disso são dose de ataque ou concentração dependente, eu posso falar de vanco e beta-lactâmico, né? Que estão atacando, estão inibindo síntese de parede. E tempo dependente, eu posso falar de quinolona e aminoglicosídeo. Por que tempo dependente? Porque aqui eu não estou atacando parede, aqui eu estou inibindo, eu estou fazendo êxtase bacteriana, né? Eu estou inibindo aquela bactéria de produzir os seus aminoácidos essenciais. E aí, quanto maior o tempo que eu inibir, eu manter êxtase, eu não preciso atacar. Tem que racionalizar o seguinte, né? Toda vez que eu explodo uma bactéria, o conteúdo dessa bactéria vai fazer parte do meu organismo naquele momento, né? Então, não é exatamente o que eu quero. O que eu quero é que ela seja lisada, né? Então, isso é mais ideal. Ah, eu dei um clique aqui em algum lugar e ocultou o cartão. Não vai mostrar a resposta. Maravilha. Vamos seguir? Tantos por cento, né, dos nódulos mamários são benignos. Eu respondi 90% há pouco, mas na verdade é 80%. Critérios para pneumonia adquirida na comunidade grave que indicam UTI. E aí eu tenho 2 maiores e 6 menores. Eu acho que eu não tenho essa capacidade de citar os 6 menores, mas eu, de qualquer maneira, vou tentar e vou responder como difícil, acertando ou não acertando. Então, os 2 critérios maiores são os óbvios, né? Se eu tiver o paciente com choque séptico,
e se eu tiver o paciente com necessidade de intubação, né? Isso é muito claro. E aí, os 6 menores são, vamos lá, pressão parcial de oxigênio, o FiO2, menor do que 250, temperatura axilar menor do que 36, né? Estou pensando no paciente que está com sepse e hipoperfusão tisular. PA menor que 90/60, né? Hipotensão. Citei 3, são 6. E eu já não lembro mais. Vamos lá. Vamos racionalizar um pouco. Que dá pra chegar, talvez. Talvez dê pra chegar. Talvez algo relacionado à refratariedade, não. Não faz sentido. Não sei mesmo, vai ficar como errei ao invés de difícil. Certo? Pneumonia multilobar, é óbvio, né? Muito claro. E aí, 2 marcadores séricos também. Isso aqui, bastante dificuldade com isso. Preciso me relacionar melhor com marcadores séricos que estão relacionados a certas afetações. Né? Então, eu tenho leucócito menor que 4.000 e plaqueta menor que 100.000. É claro, né, que tem que ser critério, né? Plaqueta menor que 100.000 é claro que tem que ser critério, né? Eu tô com medo desse paciente sangrar. E leucócito menor que 4.000 é claro que tem que ser critério para levar para UTI, né? Eu tô com medo desse paciente não conseguir mais montar defesa. Então, o que estabelece de fato a necessidade do paciente ser tratado na UTI é um critério maior, um dos 2 maiores, ou IOT ou choque séptico, ou 3 menores. Se eu tiver 2 menores não conta. E 2 menores do maior, óbvio que conta. Mas eu errei essa daqui, vamos colocar para 25 minutos. Tal coisa é o agente etiológico mais comum da PAC, sendo ele o Streptococo pneumoniae, né? O pneumococo é o agente etiológico mais comum, sendo ele um diplococo gram positivo, perdão. Gram negativo já é uma outra história, inclusive é outro jeito de tratar. Gram positivo. Cite como diagnosticar a etiologia e as possibilidades de complicação na radiografia. Então, a melhor maneira de diagnosticar, tem várias maneiras de diagnosticar, né? Eu posso fazer a radiografia, por exemplo, né? Mas aí eu não vou conseguir identificar a etiologia. Então, para diagnosticar etiologia, eu vou fazer o teste urinário, né? O teste urinário esse que me permite identificar 2 condições, ou 2 agentes. A legionela e o streptococo. E as possibilidades de complicação na radiografia são ou derrame pleural, ou pneumonia, não é lobar, pneumonia redonda, né? Que vai ser um foco parecido com o NPS, um nódulo pulmonar solitário, mas eu vou correlacionar com os dados clínicos do meu paciente e vou saber que isso é pneumonia e não é câncer. Ou então, posso ter SARA, né? Síndrome da angústia respiratória do adulto, posso ter abscesso, né? Mas aí no streptococo, bom, abscesso já não é um achado comum, né? Tem que pensar nesse sentido. Abscesso já não é achado comum e quando eu tiver abscesso eu estou pensando mais em afetação ou multibacteriana ou por gram negativo. Então, antígeno urinário, derrame pleural ou pneumonia redonda. Fratura do colo femoral, epidemiologia, principais complicações, exame físico e conduta. Epidemiologia, isso daqui vai acontecer em 100 horas, né? Então, mulheres do sexo feminino, sobretudo com idade mais avançada. Principais complicações, eu posso pensar em necrose avascular, né, da cabeça do fêmur, e vai precisar de prótese, se for o caso, ou artrose, né? Pode acontecer artrose, que é a fratura a fratura ser consolidada de uma maneira incorreta, uma maneira que reduz a função. Exame físico, no exame físico dessa paciente eu vou ter o encurtamento do membro com rotação externa, né? Encurtamento do membro com rotação externa e conduta. Aqui a conduta vai ser solicitar as radiografias, API lateral e provavelmente operar essa paciente, né? É muito que provável que a gente faça cirurgia nessa paciente. Idoso, sexo feminino, ligado à osteoporose, que é da própria altura, né? Instabilidade de necrose vascular, instabilidade do que? Da articulação, claro. Rotação externa e encurtamento do membro, além de impotência funcional. Né? Com certeza a gente vai ter impotência funcional num membro como esse fraturado. E o tratamento sempre é cirúrgico. Escolher endoprótese se maior de 65 anos. Paciente masculino, 67 anos, apresenta o seu PES com dor abdominal difusa e obstipação há 1 semana, só eliminando flatos. Os flatos passam.
Emagreceu cerca de 5 quilos em 4 meses. Chama atenção para CA. Diverticulite no ano passado, com tratamento satisfatório ao utilizar antibióticos. Regular estado geral, corado hidratado, etc. Bolhas rítmicas normofonéticas, 2 tempos. Murmúrio vesicular presente, sem ruídos agregados. Abdômen globoso, distendido, doloroso à palpação profunda difusamente, sem massas palpáveis, sinal de Bloomberg negativo. Toque retal com ampola vazia. Radiografia de abdômen, sugestiva de obstrução em alça fechada, com todo o colo dilatado. O que eu faço? O que eu faço aqui? A conduta. Bom, além de monitor oxigênio veio, paciente com 67 anos, né? Glicemia eu vou pedir também. Provável radiografias, né? Então vou solicitar radiografia em 13 incidências, né? Do tórax, porque eu quero ver as cúpulas diafragmáticas para descartar pneumoperitônio. Vou pedir radiografia em ortostase, AP em ortostase, né? Radiografia de abdômen simples em ortostase, AP. Vou pedir radiografia de abdômen simples em decúbito, AP também. Correção de distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico. Vou solicitar um monte de exame, né, para avaliar as funções dele de modo geral. Mas isso aqui está bastante sugestivo para mim de que eu tenho um CA, né? Conduta aqui. Eu tenho um CA. Né? Emagreceu cerca de 5 quilos em 4 meses. Então, a conduta aqui vai ser cirúrgica, provavelmente, né? Cirúrgica e depois com radioterapia, quimioterapia, né? Cirurgia de Hartmann. Então, vamos só racionalizar aqui qual que é o caminho, mas paciente com abdômen agudo obstrutivo, secundário provavelmente é uma neoplasia de cólon sigmoide. Há risco de rotura do seco nesse paciente, devido a isso devemos operar de imediato. Como é uma cirurgia de urgência, vamos fazer uma colostomia temporária do transverso, ressecar o sigmoide e sepultar o colo retal na cavidade pélvica. Posteriormente, após diagnóstico adequado, podemos refazer o trânsito. Né? Então, cirurgia de Hartmann é basicamente fazer a bolsa, né? Colocar a bolsa de colonostomia e colocar o intestino dele para fora aqui na parede abdominal. E a gente vai coletar esse trânsito, né? O trânsito que vem do trânsito intestinal a gente vai acabar por coletar. O seco aqui a gente vai, qual o termo usado? Sepultar, né? O seco, o reto a gente vai sepultar na parede abdominal, aqui a gente vai fechar, né? Daqui vem o trânsito normal e depois a gente vai reconstruir, né? Depois do diagnóstico completo, etc, a gente vai reconstruir. Lembrar que corado, hidratado, eupineico, acianótico, anictérico, afebril. Seguindo, sopros sistólicos e diastólicos podem ser funcionais, enquanto que os contínuos são sempre patológicos. Na verdade, não, né? Sopros sistólicos sim podem ser funcionais, sopros diastólicos definitivamente não são, e os contínuos também não são. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou solicitar eco para. Né? Então, tem o sopro sistólico, eu vou avaliar o grau. Né? O grau maior do que 3, né? Então do grau do 4 ao 6, eu vou solicitar eco para observar o que está acontecendo com as minhas válvulas. E nos diastóricos eu vou solicitar em qualquer condição. Diurese maior do que tal é fator indicativo de reposição volêmica adequada no adulto. Então, como é que está essa reposição volêmica? Está boa? Para dizer que ela está boa, tem que estar mais de meio ml por quilo por hora. Certo? Meio ml por quilo hora. Mulher, 59 anos, comparece ao serviço de urgência com quadro de dor abdominal na fossa ilíaca esquerda há 3 dias. Com piora há 1 dia, hiporrexia e 2 episódios de febre de 38 graus nas últimas 24 horas. Ao exame físico, apresenta bom estado geral, frequência cardíaca de 88, abdômen plano, dolorosa palpação profunda da fossa ilíaca esquerda com defesa local e descompressão brusca positiva. Na fossa ilíaca esquerda. Radiografia de abdômen simples, ortostático e tórax com cúpulas não mostrou alterações. Hemograma apresenta 16 mil glóbulos brancos e 5% de bastões. Função renal normal. O exame mais adequado para comprovação diagnóstica é tomografia de abdômen, ultrassonografia, colonoscopia, enema opaco,
Vamos só dar uma olhada se a gente tem obstrução, né? Porque se tiver obstrução, colonoscopia faz sentido, mas colonoscopia, na verdade, eu preciso injetar gás. Eu acho que o melhor exame aqui vai ser mesmo a tomografia de abdômen. E tomografia de abdômen, né? Então, né, até em prova contrária, apresenta diverticulite aguda essa paciente. Qual que é a condição aqui? A condição aqui é um derrame pericárdico, né? Parece que de grande monta, e dependendo das condições clínicas do paciente, eu posso dizer que é um taponamento cardíaco, mas isso aqui é derrame pericárdico e não taponamento. A febre eleva tantos batimentos por minuto, por cada grau que você eleva acima dos 37,5, são 10 batimentos por minuto. Lesão em algum lugar é a causa mais comum de déficits motores focais. Lesão em algum lugar do córtex, né? Lesão em algum lugar do córtex, sistema piramidal. Lesão em algum lugar do sistema piramidal, qualquer posição vai mostrar para mim déficit motor focal. Erramos a resposta, né? Claro. No contexto de resistência aos antibióticos, os enterococos são importantes, pois são os que mais facilmente conseguem apresentar resistência antibiótica, né? São os que mais têm mecanismos para poder evadir a função da droga. Ótimos para passar genes de resistência por plasmídio. Né? Então, vamos passando aqui informações de resistência para a próxima bactéria por plasmídio. Existem cepas resistentes ao grande número de drogas, tetraciclinas, macrolídeos, cloramfenicol, aminoglicosídeos, vancomicina. Então, tem cepa de enterococo aí que é Enterococcus fecalis, que é resistente a um monte de droga. Seguindo então, explique o sinal da silhueta. Identifique o lóbulo afetado na imagem abaixo. Então as ideias da silhueta aqui é se eu observar o borramento da silhueta cardíaca, eu provavelmente, um borramento de fato, né, eu provavelmente tenho a pneumonia na língula. E se eu estou observando o sinal da silhueta cardíaca, com sinais radiográficos sugestivos de pneumonia, é óbvio que aqui eu teria pedido também a radiografia lateral, mas eu estou observando aqui um foco de pneumonia no lobo, sim, no lobo inferior, mas não na língula, né, na região mais posterior, póstero-basal do lobo inferior. Né? Então, nesse caso eu conservo a silhueta, condensação na topografia do coração, nesse caso eu conservo a silhueta, sugerindo consolidação do lobo inferior, e aqui a incidência lateral reforça o achado. Né? Então, por detrás do coração eu tenho um foco, né, de condensação, e na frente do meu coração eu fico com o sinal da silhueta. Tratamento de pneumonia por micoplasma, pneumonia em adultos, sem comorbidades, primeira e segunda linha. Micoplasma é o Graneg, é um atípico, certo? É um atípico, mas o que ele é exatamente? Né? Eu vou chutar eritromicina e azitromicina, e eu errei, né? Macrolide ou doxy, né? Vamos só buscar a informação aqui do que é o micoplasma, né? Micoplasma pneumoniae. Só para a gente não perder mais aqui, né? Então, vamos lá. Nome científico, micoplasma, classificação, tal, não sei o que. Moleculites. Macrolídeos são aí as drogas de eleição, etc. Mas não posso saber. Mas as ideias de micoplasma aqui, por que eu não trato com beta-lactâmico? Porque ele não tem parede, né? Então, micoplasma pneumoniae não tem parede e eu não consigo tratar fazendo com que ele pare de produzir parede, porque não há parede. Não é isso? Então essas são as ideias mesmo. Micoplasma pneumoniae, resistente a macrolídeos. Então é isso mesmo. Vamos seguindo aqui. Tratamento pneumonia por micoplasma na pediatria. Vou usar a mesma coisa, não vou usar a mesma coisa. Ali estava macrolídeo
macrolídeo ou clinda, né? Vou usar macrolídeo também. Macrolídeos, né? Claritromicina, azitromicina e eritromicina. Não tinha respondido eritromicina e azitromicina, né? Acho que faria sentido. Homem de 45 anos de idade procura atendimento ambulatorial com cardiologista, queixando-se de dor torácica retroesternal mal caracterizada, associada aos grandes esforços, com duração de poucos minutos a cerca de 4 meses, né? O paciente tem angina estável. Relata que há uma semana esteve no PS com o mesmo quadro. Melhorou após o uso de aspirina e nitrato, tendo sido liberado. Traz eletrocardiograma e radiografia sem alterações e marcadores de necrose miocárdica normais. Então ele está tendo infarto? Não está tendo infarto, né? Não tenho nada no ECG, não tenho nada em marcador de necrose. Pelo menos para a questão. Na vida real muda certas coisas. E de antecedentes apresenta hipertensão arterial sistêmica, uso de enalapril e amlodipino e resistência à insulina e uso de metformina. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral com sobrepeso. Ausculta e demais segmentares sem alterações. Considerando o caso descrito, cite 2 exames não invasivos que podem ser solicitados para avaliação do prognóstico desse paciente. Então, um teste de esforço pode ser solicitado, né? Teste de esforço. Para eu avaliar como é que está acontecendo essa isquemia. E o ecoteste, ecostress, né? Então, teste ergométrico, teste de esforço, ou ecostress, ou cintilografia de perfusão sob estresse, né, com dipiridamol, ou ecostress. Certinha a resposta. 25 cartões estudados em 25 minutos, um cartãozinho por minuto. Tá ótimo, vamos terminar, acabou aqui, acabou a gravação, perfeito. E falou.